Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja super bem e a gente vai para o primeiro vídeo da sequência Tipos de Cozinha. Bom, esse vídeo eu quero falar com você sobre o modelo de cozinha corredor. Esse modelo de cozinha é o modelo mais tradicional. Normalmente a maioria das plantas trabalham com esse modelo. Então apartamentos hoje seja de 30 metros quadrados até cozinhas de 60, 70 metros quadrados, a maioria das cozinhas vão trabalhar com esse modelo com esse modelo de cozinha e eu quero conversar um pouco mais com você sobre esse modelo. Qual que é o objetivo do vídeo que a gente vai ver? A gente vai ver alguns modelos de cozinha, vamos ver o que dá certo, o que dá errado e qual a melhor forma de utilizar essa parte de cozinha. Para isso, eu pesquisei algumas cozinhas que eu vi ali na internet. Por que eu pesquisei na internet, tá? Para conversar com você sobre o que normalmente você vai ver. Então, a maioria das referências que você tem hoje é o Instagram, o Google e o Pinterest. Então eu procurei esses tipos de cozinha para a gente conversar o que dá certo, o que dá errado e qual o melhor formato de cozinha para esse modelo de cozinha, tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A primeira cozinha eu vou colocar aqui na tela, perfeito. Esse é o primeiro modelo de cozinha. Dá uma olhadinha nela. Essa cozinha, ela é uma cozinha corredor. Você pode ver, aqui não dá para ver o lado direito, que provavelmente é a geladeira, mas da esquerda em diante ele começa ali com o espaço do cooktop. Então você tem o espacinho do cooktop na imagem. Você tem do lado direito fica o forno logo abaixo. Esse modelo, ele é um modelo mais minimalista, um tom bem escuro, um preto ali nessa parte de projeto. E aí, na parte de cima, ele está totalmente liso. Se você for ver ali, ele não está utilizando nem coifa, nem micro-ondas, nem nada nesse tipo. Passado o espaço da cozinha, você tem ali a cuba, uma cuba tradicional. Do lado esquerdo, a máquina e o tanque. Essa é uma configuração clássica de cozinha. Quais são os detalhes que eu colocaria aqui nesse projeto, que eu acho que assim, esse projeto é bonito? Esteticamente sim, mas eu não acho que ele seja um projeto funcional. E eu recebi muitos projetos durante o tempo de alguns clientes que me mandam esse tipo de imagem que gostam. Por quê? Porque é um projeto sem puxador, é um estilo mais moderno, que é o que está na moda hoje, mas algumas características eu mudaria nesse tipo de projeto. Primeira característica que eu não curto muito nesse projeto ele não tem micro-ondas. Hoje, uma das coisas que a gente mais utiliza é o micro-ondas. E normalmente no modelo de cozinha corredor, o micro-ondas ele precisa ficar ali na parte de cima. Nos próximos modelos eu mostro onde que eu colocaria. Um outro detalhe dentro desse projeto é que ele não vai até o teto, ele tem um vão muito grande entre o teto e o armário. E normalmente nas cozinhas corredor, você tem um espaço pequeno de armazenagem. Então, o quanto mais você utilizar, melhor fica. Então, eu colocaria o armário até o teto, eu não deixaria ele nesse formato. Aí, um outro detalhe em cima desse modelo de cozinha que está aqui na tela ele tem um espaço ali na parte da esquerda que faz a divisa entre o espaço da pia e a máquina de madeira ripada em cima do tampo. O que acontece com esse tipo de tampo? Ali você vai mexer com muita água. Por mais que a madeira ela tenha uma resistência, eu não indicaria colocar ali uma divisória em madeira. Eu colocaria uma divisória em serralheria, ou um vidro, ou como se fosse um box. Eu acho que vai ser mais funcional, porque é fato que ali vai molhar. Imagina, você usando ali o dia a dia, lavando roupa, lavando louça, porque você tem o lado da lavanderia que também mexe ali, então espirra um pouco de água, e também o espaço da parte da pia. Então, normalmente no dia a dia vai molhar e vai te dar muita dor de cabeça para limpar, para fazer a manutenção. Então eu não colocaria dessa forma. Outro detalhe nesse projeto o preto é uma cor super bonita, mas é uma cor que está na moda. Eu acredito que daqui a um tempo essa cor ela pode sair de moda. Então minha dica para vocês é normalmente trabalhar com tons um pouco mais neutros. Eu acho que faz um pouco mais de sentido para esse tipo de projeto. Então isso seria um pouquinho sobre esse primeiro projeto, algumas características que eu ajustaria. Agora o de resto, eu achei que ele ficou bonito, ele é limpo, ele é liso, mas eu só mudaria esse armário indo até o teto e trabalharia um pouco mais essa disposição que eu comentei com você. Já nesse segundo projeto, eu gosto um pouco mais da composição de cor. Na parte de baixo, ele tem um tom amadeirado, só que é um tom amadeirado no meio do caminho. Não é um tom amadeirado muito escuro, nem muito claro. Então ele fica no meio do caminho. Normalmente esse tipo de cor ficam durante muito tempo no mercado. Então é uma cor que eu acredito que vai ficar no longo prazo. Então
Então isso eu acho interessante. E na parte de cima ele trabalhou com uma composição de cor, trabalhando com um tom mais claro, que também é legal, também é bonito. Uma outra característica desse projeto é com relação à parte da máquina. Então você pode ver que ao invés de ela usar o corredor por completo, ele faz um L ali no fundo para aproveitar o espaço da máquina, para poder colocar a máquina de lava e seca do L, para poder aproveitar um pouco mais o espaço. O que eu acho dentro desse projeto com relação a isso? Eu acho que fica legal, é bonito, só que a parte para fazer esse L, ali a parte de encanamento, é algo que eu não costumo mexer, eu não curto muito. Por quê? Porque precisa estar disposto a investir um dinheiro para fazer essa reforma, porque você vai precisar quebrar toda a parte de piso, passar a parte de hidráulica e também pela questão dos profissionais. Hoje teria que ser um profissional muito bom para mexer na hidráulica. A hidráulica é um pouquinho mais chata de mexer. Então você teria que fazer essa parte para não dar cheiro, não voltar, porque a roupa ela sai. Então tem que ter uma boa queda de água, tem que ter várias partes técnicas, que é um pouco complexo. Então eu normalmente costumo trabalhar no formato tradicional da planta para facilitar ali no dia a dia na parte da reforma. Mas se você estiver disposto a investir um dinheiro a mais na parte da reforma para fazer esse modelo de projeto e tiver uma boa empresa para fazer a reforma, eu acho que fica legal. Então é só um detalhezinho aqui desse projeto que eu acho que não ficaria tão interessante. Passando dessa parte da parte de baixo, você pode ver que ele aproveita bem os espaços. Então você tem a geladeira, depois na parte da cozinha a parte da pia, as gavetas que ficam muito legais ali no centro, porque você fica entre o fogão e o espaço da pia. Eu acho que fica mais fácil, porque quem estiver cozinhando vai conseguir aproveitar e quem estiver lavando uma louça ou precisar pegar alguma coisa ali enquanto está, sei lá, tirando uma água, escorrendo alguma coisa do fogão, também tem esse espaço. Então acho que é o melhor ponto para você colocar as gavetas. Já na parte de cima, esse projeto peca em algumas características técnicas. A primeira característica que eu vi muitos projetos é com relação ao depurador. O que acontece? O depurador é esse itemzinho acima do fogão. Você pode ver que ele está abaixo do armário e o armário está na parte de cima totalmente reto. Isso é uma característica e um erro técnico grande. Então, toma cuidado com esse tipo de projeto. Por quê? O que acontece? O depurador ele tem um tamanho exato para ficar com relação ao topo da chama até ele. Precisa ter ali uma média, na maioria dos manuais técnicos pede uma média de 80 centímetros de espaçamento. E normalmente a cuba, por conta de uma parte de regra de medida, ele precisa ficar na média ali de 90 centímetros mais ou menos. Então o que acontece? O ideal desse depurador é ele estar a uma medida de 1,70 mais ou menos. Pode variar um pouquinho porque vai depender da sua altura e tudo mais, aí alguns detalhes mais técnicos que aí é feito pessoalmente, mas uma característica que eu tenho certeza é nunca reto. Porque se você fizer reto você vai perder de duas formas. Ou ele vai ficar baixo demais, na hora que você pedir para ligarem, eles não vão ligar porque ficou muito baixo, na hora que você ligar para a empresa que faz a ligação dessa parte, ou você vai ter problema porque ele fica muito baixo, fica ruim até para poder cozinhar. Imagina, ele aqui na sua linha de olhar não fica muito interessante. Então ele tem duas características que são ruins, se for mais baixo, ou ele vai ficar muito alto e os armários, se ele seguir essa medida de 1,70, você perde muito nos armários superiores. Por quê? Porque os armários superiores você precisa ter esse espaço, que ele normalmente começa a 1,50 m do chão, para você aproveitar bem o espaço, para não ficar um armário muito lá em cima. Então, se ele tiver o depurador a 1,70 m, você perde muito o espaço dos armários superiores. Se tiver a 1,50 m, ele fica muito baixo. Então, o ideal é ter um dentinho. Já nos próximos projetos eu mostro para vocês. Então, acho que essa é a característica que é um pouquinho preocupante nesse projeto e também a falta do micro-ondas. É claro, se você não usa micro-ondas, não tem problema nenhum, mas a maioria das pessoas utilizam micro-ondas, então é um detalhe também importante dentro desse projeto. De resto, o espaço do cooktop está ok, o espaço da parte hidráulica ali da cuba também ficou legal, geladeira normalmente é esse padrão, é mais a parte de cima. Um outro detalhe que também tem ali na parte de cima, que é a parte no fundo da lavanderia. Tem um shaft e eles colocaram ali um armário. E você pode ver que o armário superior e o armário inferior na parte da lavanderia está na mesma profundidade. Isso não é bom. Por quê? Porque normalmente quando você está lavando alguma peça, está lavando alguma coisa, você inclina. Inclinando a cabeça, se ele estiver na mesma altura, você pode bater. Então você vai ver que a maioria dos projetos e a parte técnica correta é
o armário na parte de baixo mais profundo e o armário na parte superior menos profundo, em média de 15 a 20 centímetros menos profundo, tá? Para poder ter essa parte de movimentação sem bater a cabeça. Agora a gente vai para um terceiro projeto. Bom, nesse terceiro projeto, ele é interessante, por quê? Porque ele tem algumas características técnicas bem legais. Eu acredito que ele é um projeto mais adequado. Tá aqui na tela, dá uma olhadinha só nele. Tirando a parte do micro-ondas, que eu também ressalto, normalmente é utilizado micro-ondas, tecnicamente ele está correto. Você pode ver que o depurador ele está certo, então a parte do depurador está na altura certa, a parte da cuba também, a gaveta no centro, o forno, o espaço ali da cuba, do tanque também está certinho e a lava-louça, a lava-roupa no final do lado direito. Então eu acredito que esse também ele está correto, está legal, está com uma boa dinâmica. A única questão é o micro-ondas. E um outro detalhe que eu quis colocar essa imagem é toda a parte de cima está com vidro. O vidro ele é bonito, muita gente pede, mas eu não recomendo muito na cozinha. Por quê? Por conta da limpeza. Normalmente quem é muito maníaco por limpeza não gosta de ver marquinha de dedo e o vidro mostra bastante. Já para quem não se preocupa muito com isso e não tem nenhum problema em deixar ali o vidro, porque é um fato que vai sujar por conta que está lavando a louça, está mexendo alguma coisa, sempre vai pegar a mão um pouco molhada, vai marcar um pouco. Se você não tem esse problema, então o vidro pode ser uma característica legal. Então, só esse detalhezinho. Mas de resto, eu acho que tecnicamente esse projeto é um projeto que ele é interessante, tá bom? Já esse quarto projeto, ele é um projeto bem legal, é um projeto mais moderno. Aqui eu já passei bastante coisa, bastante detalhe, mas coisas que eu acho bem interessante neles. Essa parte da cuba, essa é uma cuba Morgana da Tramontina. Eu gosto bastante dela porque ela tem um bom espaço interno. Então se você gosta de uma cuba grande, essa é uma indicação. Essa cuba da cuba Morgana é uma cuba bem interessante. Parte técnica tá ok dentro do projeto. Uma única ressalva que eu mudaria dentro desse projeto é esse nicho fora. Hoje o nicho ele é decorativo, é bonito, mas eu acredito que um projeto ele precisa ser funcional. Então precisa ter ali um projeto que use bastante a dinâmica do dia a dia. Então, se eu coloco esse nicho, o que acontece? O armário da parte de cima fica mais difícil o acesso. Então aí complica um pouquinho a dinâmica do dia a dia. Então eu só tiraria esse nicho, colocaria um armário mais baixo. Tem o detalhe do micro-ondas, mas eu vi que o pessoal parece que normalmente não está usando muito micro-ondas, né? Mas eu acredito que tem que usar ali o micro-ondas sim, por conta do dia a dia. É uma coisa que é super importante, tá bom? Bom, vamos lá. Agora, vamos para esse outro projeto. Esse projeto aqui, o quinto projeto, eu já estou finalizando os projetos, é que eu quero passar bastante dinâmica para vocês, mas o quinto projeto, o que ele tem? Ele tem um tom amadeirado na parte superior, um tom de cinza claro na parte de baixo, faz o contraste na cor, é legal, bem interessante. Tem o espaço do micro-ondas, só que o espaço do micro-ondas está acima da cuba. Isso é uma outra característica que não é legal, porque o micro-ondas ele tem uma profundidade maior do que o armário superior normalmente, porque ele precisa de um espaço de 45 centímetros. Então, falando de medida técnica, se o micro-ondas ficar acima da cuba, vai ficar muito próximo e aí você pode bater o rosto. Então, eu só deslocaria o micro-ondas para o lado direito, que aí dessa forma fica mais funcional. Então, uma outra dica importante, quando você fizer um projeto e você tiver uma cozinha, coloque o micro-ondas sempre do lado oposto. Se a cuba está de um lado, o micro-ondas vai do outro, para facilitar e não bater a cabeça, tá bom? E também o depurador está na medida errada dentro desse projeto, ele está mais baixo, ali não é legal, dá problema técnico, então se preocupa com isso. E olha só, uma coisa que é interessante, eu procurei muitas imagens, tá bom? E a maioria das imagens está com esses detalhes, então isso tem que se preocupar, tem que ver, porque a gente olha a referência e nem todo mundo está preocupado com a parte técnica, mas isso é super importante. Já aconteceu de ter cliente que fez assim, insistiu em colocar ele mais baixo e lá na frente, quando a empresa foi ligar, a empresa responsável por ligar o depurador foi instalar, não instalou por conta dessa parte que estava muito baixa. Então isso é de se preocupar. Agora, esse outro projeto que eu mostrei para vocês, esse projeto aqui ele é bem legal, ele ficou super fofo, tirando o espaço do nicho, que eu mudaria um pouquinho, porque eu já comentei com vocês nos vídeos anteriores, que do depurador, ele é legal na parte de baixo, por conta que ele está com fogão tradicional. Hoje, quando eu for lá para os últimos vídeos falando sobre eletrodomésticos, você vai ver um pouco sobre a parte do fogão, cooktop, forno, qual que é a melhor versão. Mas esse projeto ficou super bonito com um fogão tradicional também, então é uma boa. Então, só tirando a parte técnica, que eu já comentei que a maioria dos projetos estão errando na parte superior,
A parte do fogão ficou legal, é uma boa opção. Em quem está querendo investir um pouquinho menos, essa é uma boa opção por conta do custo geral deles e fica bonito, então ficou super legal. E a pedra também aqui é uma pedra preta de São Gabriel, tem um bom custo-benefício. Esse projeto, agora, o último projeto dos layouts, até eu chegar no layout perfeito, esse projeto, ele está tecnicamente correto. E o que ele fez? Aqui esse projeto, a pessoa investiu mais. Por quê? Porque ele está com o espaço da cuba certinho, o micro-ondas está na parte de baixo, com o gavetão abaixo dele. O único detalhe desse gavetão ali na parte de baixo é mais por conta do talher. Você pode trabalhar com um gavetão e uma gaveta embutida dentro dele, existe essa ferragem, mas fica muito baixo para pegar os talheres ali na parte de baixo. Mas tirando isso, fica legal, porque o pessoal não gosta do micro-ondas muito aparente ali na parte de cima. Mas o ideal é ele ali, tá? Por conta dessa parte técnica que eu comentei com vocês. Mas aqui ficou bacana. O armário, ele tá contínuo, só que se você for ver, ele tem uma característica. Ele tá com uma coifa de embutir. A coifa de embutir já foi feita para isso, então dá para trabalhar desse jeito. A grande questão é que o pessoal estava querendo trabalhar desse formato com o depurador, e o depurador não pode, mas se for uma coifa de embutir, faz sentido e vale a pena. A grande questão é que a coifa de embutir, o custo dela é cerca de 4 a 5 vezes maior do que o depurador. Então o pessoal tenta fazer meio que uma forma de, eu vou economizar, mas consigo colocar. Mas isso dá erro técnico. Então o jeito certo seria nesse projeto com uma coifa de embutir. Depois você dá uma pesquisadinha sobre ela e eu vou conversar um pouco mais com ela sobre lá na parte de eletros, tá bom? Bom, finalizando, eu acredito que esse é o último projeto. Esse é um projeto que é o projeto ideal. Normalmente o projeto de cozinha corredor é esse formato que eu trabalho. Então você pode ver que do lado direito você tem o fogão com o cooktop e o forno. Na parte de baixo, eu já explico por que eu trabalhei dessa forma. Na parte superior você vê o dente nele, então você tem um basculante na parte de cima e uma coifa, um depurador na parte de baixo, que você consegue aproveitar o espaço na parte de cima, você tem o depurador com o dente do jeito correto. Isso aqui é pensando nas medidas já técnicas. Do lado esquerdo você pode ver que o micro-ondas e a cuba já está um do lado oposto do outro, que é o correto que eu comentei com vocês. E acima dele, o basculante também por conta da dinâmica, porque se você coloca uma portinha muito pequena com 2 portas, não fica tão legal. Em cima da cuba, o que a gente fez? A gente trabalhou com uma porta de giro. Por quê? Porque você trabalha com uma porta única, esteticamente fica mais bonito, e na hora de você ter o giro, se você coloca um basculante na parte de baixo e um basculante na parte de cima, se você não sabe o que é basculante, é a porta que abre para cima, então isso é um basculante. Então, se você coloca um embaixo e um em cima, o que acontece? O de baixo você tem o acesso, você consegue abrir, porque normalmente ele vai estar ali com uma medida de 1,50 m a 1,55 m de altura. Já o segundo, ele vai estar a mais de 1,90 m. Então, você ainda, se você for alto, você consegue abrir, mas para fechar fica muito difícil fechar ele. Então, por isso que eu não recomendo muito trabalhar nesse formato. Aqui dá para trabalhar com a porta de giro, e aí você vai ter acesso à primeira, segunda prateleira. E aí só a terceira que vai ficar mais difícil. Mas a abertura e o fechamento sempre vai ficar no mesmo nível. Então, facilita. E acima da geladeira, o basculante também, que acho que compõe os armários ali na parte superior. A parte de baixo com a porta de giro, 2 gavetas baixas e um gavetão. Por que dessa forma? Porque você consegue colocar primeira gaveta talher, segunda pano de prato e terceira gaveta você consegue colocar ali tapoer, consegue colocar panela, consegue colocar itens maiores. Então por isso do gavetão. E se você quer uma dica extra e conseguir investir um pouquinho a mais, também se você colocar esse móvel com esse formato, você consegue colocar embaixo ainda um gavetão bem grande, pegando da ponta da cuba até a ponta do fogão. E aí você consegue colocar aquele gavetão para colocar vassoura, rodo, escada, que é super importante para a parte da lavanderia. Então, esse eu acredito que é o projeto ideal para o modelo de projeto corredor, por conta dessas características. Bom, espero que você tenha gostado até aqui, tenha acompanhado. Eu sei que o vídeo ficou extenso, mas o importante é passar para você toda a parte técnica do projeto, para você saber o que fazer e como fazer para investir de forma correta e não ter problemas técnicos futuros. O próximo vídeo, a gente vai falar agora sobre cozinha com bancada, que seria o mesmo formato, só que do outro lado ainda tem uma bancadinha para você aproveitar, que também muitos apartamentos têm essa opção. E por último, a cozinha com ilha, beleza? Espero que você tenha curtido até aqui.
Até o próximo vídeo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você tem o nosso contato aqui embaixo também. Pode chamar a gente que a gente vai conversando, tá bom? Um abraço.